para gravar. Começar a gravar. Então é isso. Boa noite a todo mundo que está chegando. A ideia, né, é que a gente vá fazendo esse estudo, depois se vocês quiserem fazer perguntas no final, ou a gente permanecer com essa reflexão ao longo do mês, a gente vai estar aberto. A ideia é a gente começar com esse movimento de olhar, de trazer conteúdo que possa nos ajudar nesse momento. Então eu queria começar convidando todo mundo a trazer, não é, presença nesse momento, sentar de uma forma confortável para a gente começar. Sentem de uma forma confortável, meninas. Tá tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos começar o nosso estudo de hoje. Então, para a gente, qualquer coisa vocês me falem, tá, gente? Se o microfone, alguma coisa faltar. Então, assim, nós tivemos na primeira quarta-feira do mês passado a introdução sobre o livro, onde eu expliquei do Deepak Chopra, expliquei um pouco também de como que ele escreveu o livro e quais eram os fundamentos que ele usava. E aí hoje a gente vai trabalhar esse primeiro capítulo. O primeiro capítulo, então, que a gente vai trabalhar é essa que ele chama a Lei da Potencialidade Pura. E aí ele já começa ali no livro falando: a fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que o nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. No princípio, não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver. Por seu próprio poder, nada mais havia. Então, veja que ele faz a citação de um hino, lá, que está lá nos livros dos Vedas, e aí a gente começa o nosso estudo, nossa leitura, olhando para essa citação. Veja que quando ele fala, né, da lei da potencialidade, lembrando que ele falou que as leis é tudo aquilo que tem a ver com esse princípio, né, que rege a vida, que rege o cosmos, que nós falamos no primeiro encontro. Então ele fala que a fonte de tudo que traz vida, de tudo que cria, ele tem essa conscientização pura, essa potencialidade que ele fala, e que se expressa no não manifesto ao manifesto. Então, percebe que ele já começa a falar ali de uma ideia da unidade, a ideia do um, que vai trabalhar a ideia da polaridade e, então, a manifestação que vem na trindade. É a ideia de que existe um cosmos, existe um princípio, né, um princípio de tudo, onde você está dentro desse plasma, e desse não manifesto, que é a unidade de tudo, o princípio de tudo, você vai, então, fluir para a manifestação. E que a nossa conexão com o verdadeiro eu, que está nessa potencialidade pura, é onde a gente alinha esse princípio do não manifesto. E aí ele diz o seguinte, que a primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. É o campo de todas as possibilidades da criatividade infinita. Consciência pura é a nossa essência espiritual. Então, veja que ele começa trazendo que essa primeira lei, ele parte da ideia da unidade, do princípio aonde nasce toda a criação. Alguns falam do fluido cósmico universal, falam do não manifesto, que é onde está a ideia do um. Então, nós temos a polaridade, que é onde aquele um se divide, trabalhando as polaridades diferentes, para que, através dessas polaridades, você tenha o terceiro aspecto, que é quando você tem a criação, o manifesto. E nesse manifesto, nós temos a consciência humana, nós temos a formação da vida. Então, a nossa consciência pura, que ele chama, que estaria próxima dessa potencialidade pura, seria essa essência espiritual do ser humano que leva ele à fonte da vida, à fonte de tudo. E aí ele diz que o ser infinito, ele é ilimitado e é pura a satisfação. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito,
o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade e a felicidade. Essa é a natureza essencial, que é a potencialidade pura. Então, veja que quando ele começa a falar dessa potencialidade pura, ele está nos convidando a olhar o nível de consciência vinculado à fonte da vida, à fonte de tudo que é. E nessa fonte, onde estaria essa consciência da natureza essencial do ser, que é o ser espiritual. E nesse lugar é onde tudo está. É onde você está, onde você tem o silêncio, o equilíbrio, a harmonia, a felicidade, o todo. E nessa fonte do todo, onde está esse potencial, é que vai vibrar para chegar até a nossa consciência manifesta, que é onde nós estamos agora. Então, ele vai falando que essa natureza essencial, que é a nossa essência, a fonte de tudo, é onde estaria toda essa potencialidade. E ele diz que quando você descobre a sua natureza essencial, quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. O que ele quer dizer com isso? Quando nós trabalhamos um olhar sobre quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Afinal de contas, eu estou aqui no mundo, eu estou na vida, mas quem eu sou de verdade? Não é o que eu estou, né? Eu costumo dizer, eu estou Ciana, mas eu não sou Ciana. Eu sou mais do que um nome, eu sou mais do que a pessoa que se manifesta hoje. Então, ele começa a refletir sobre essa questão entre o ser e o estar. Quando a gente começa essa jornada para descobrir essa natureza essencial, quem eu sou, além do que eu estou, é quando eu começo, então, a me aproximar dessa potencialidade pura. E aí ele diz que é no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa toda a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo que foi e poderá vir a ser. Ou seja, quando a gente conhece e acessa esse lugar de quem nós somos, acho que você arriscou aí, isso. Então, quando a gente acessa esse lugar de quem nós somos, nós, nesse momento, vamos trazendo essa consciência das potencialidades. Porque percebam que se do uno você traz o potencial de tudo que é vida, você tem toda a propensão, tudo que pode gerar vida. E se eu começo a aproximar a consciência onde eu estou nessa unidade com o todo, ali eu também encontro todo o meu potencial de gerar vida, de criar a minha realidade, de co-criar a minha volta. Por isso que conhecer essa conexão com esse eu essencial é onde eu vou resgatar toda a potencialidade da minha essência, da minha alma, para que eu possa manifestar, para que eu possa vencer, não é, as barreiras que me separam de quem eu sou em essência. E por isso que ele fala que a lei da potencialidade pura também poderia ser chamada lei da unidade, pois sob a diversidade infinita da vida encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e este campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. Quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da consciência pura. Então, vejam, quanto mais eu busco a conexão com a essência de quem eu sou, mais eu aproximo da minha capacidade de co-criar. Quanto mais eu aproximo dessa essência, mais eu percebo nessa unidade com o todo. Nós tivemos esse mês uma palestra com o Steven Tyler, que é um psicólogo americano que faz estudos da transcendência, e ele escreveu muitos livros sobre essa capacidade da consciência espiritual e da meditação no agora, da consciência do agora. E ele falou que as pessoas que estão conectadas com esse seu eu essencial, elas têm uma capacidade de estar nessa ideia da unidade, elas estão conectadas com toda a vida. Portanto, elas estão mais presentes no agora. Mas não é uma consciência do agora de eu perceber o que eu estou fazendo. É uma consciência do agora onde eu estou aberta a tudo ao mesmo tempo. É como se eu fizesse parte de uma grande ideia da vida de uma forma consciente. Então, eu me conecto com as pessoas, com os seres, com a natureza, com a vida, com o cosmos, e tenho consciência disso.
Esse nível de consciência, ele diz, que faz com que a pessoa esteja numa consciência mais espiritual, uma consciência mais ampliada e presente, presente no agora. Ele te traz uma certeza, certeza de alma. E nesse estado você consegue compreender, porque você não se deixa levar, você não fica refém dos medos do seu ego, porque você consegue se conectar com o todo maior. Essa ideia da unidade, da conexão com o eu essencial, é que o Deepak Chopra está trazendo nessa primeira lei. Quando ele fala que, ao entrar em contato com a natureza verdadeira do meu eu aproximo com esse eu essencial e, portanto, eu vou para o princípio da unidade, que é no princípio da unidade onde eu estou presente e me conecto com tudo que está na vida, com tudo que está no cosmos, com todo o movimento à minha volta. E aí ele fala que nessa experiência do eu, que ele chama do eu referência, o nosso ponto de referência interior é o espírito, e não aquilo que o rodeia. Ou seja, o que ele está dizendo? Que quando eu entro em contato com esse eu referência, essa autorreferência que é o espírito, a referência interior é o meu eu essencial, e não aquele universo que está à minha volta. E o oposto disso, que é o que ele chama de objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego. O que ele está dizendo com isso? Quando o eu referência está conectado na essência do espírito, o eu interior ele está mais próximo do eu essencial. Quando o meu olhar ele está na referência construída à minha volta, a minha conexão interior está no meu ego. E na experiência do objeto referência, ou seja, na experiência do ego, nós nos deixamos levar por tudo aquilo que está fora da nossa natureza interior. Ou seja, nós somos tomados pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelas coisas. E na medida em que nós somos tomados por isso, nós acabamos buscar constantemente a aprovação do meio que nos cerca, porque o nosso olhar está para fora. O nosso olhar está voltado em como que esse meio me recebe. Por isso que ele diz que nesse estado nós buscamos a aprovação dos outros. Os nossos pensamentos e comportamentos, ele antecipam a toda resposta, porque eles se fundamentam no medo. Qual é o medo? Medo de não fazer parte, medo de não ser aceito. Então, em nome do medo de não fazer parte, do medo de não ser aceito, eu fico o tempo todo tentando corresponder imagens e expectativas. E aí eu sou tomada no meu interior pelo anseio do meu ego. E esse ego, ele está naquilo que ele chama do objeto referência, que não é a minha essência, mas a forma como eu me coloco com as pessoas que me cercam. E como eu tenho medo de não fazer parte, esse medo me toma. E por isso que ele diz que no objeto referência, a nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade de poder externo. Por quê? Porque se eu controlo, eu tenho a sensação, na verdade, uma falsa ilusão, tenho uma ilusão, eu tenho uma falsa sensação de controle de todas as situações. Por quê? Porque eu quero garantir a aprovação, eu quero garantir a aceitação. E nessa necessidade de controle, eu trago essa ilusão que eu estou controlando. Daí essa necessidade de ter esse controle externamente para garantir a aprovação e um poder. Tudo isso baseado em quê? Baseado no medo. Então, ele fala que esse objeto referência que está no ego, que tem essa necessidade de corresponder às expectativas externas, ela é, digamos assim, conduzida por um medo essencial. E esse medo me separa da unidade. E aí ele diz, esse tipo de força não é a potencialidade pura. O poder do eu, o poder real. Se experimentamos o poder do eu, não há medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter a aprovação ou para conseguir o poder externo. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que você realmente é. O ego ele reflete apenas a sua autoimagem, a sua máscara social, o papel que você representa. Então, veja que ele está falando que, na medida em que eu sou tomada pelo medo, eu não estou no meu poder real, porque o poder real está no eu essencial, o eu essencial que está no espírito.
Esse objeto referência, que é o ego, tomado pelo medo da não aceitação, o medo em relação à aprovação, vai me tomando em relação a tudo aquilo que me cerca. E aí eu vou construindo as máscaras, eu vou construindo as imagens idealizadas daquilo que eu acho que eu tenho que ser para garantir ser aceita. Só que essa imagem ideal não é quem eu sou, é quem eu estou, exatamente para garantir o meio. E isso não é o meu poder real. E se eu estou reverberando no medo, eu estou co-criando que realidade? O que eu estou criando à minha volta? Então, quando ele nos convida a pensar sobre a lei da potencialidade pura, ele está me convidando a resgatar esse poder verdadeiro. Mas, para isso, eu preciso abrir mão das máscaras. Eu preciso perceber quando eu estou no ego ou quando eu estou na essência. Ou seja, eu tenho que aprender a reconhecer quando eu estou no objeto referência ou no eu essencial. E aí ele vai dizer, então, que essa máscara social, ela necessita de uma aprovação, do controle, do apoio no poder, porque ela vive com medo da aceitação. Então, aqui eu coloquei do lado, para vocês terem uma ideia, o aspecto da trimembração, baseado, né, em toda aquela filosofia que os gregos traziam, que muitas outras culturas, né, como o hinduísmo, que fala da Constituição Centenária do Homem, eles vão trazendo uma visão do ser humano entre aspectos que o compõem. O aspecto do soma, ele estaria vinculado ao nosso corpo físico, é como eu manifesto, como eu estou aqui na matéria. O aspecto da psique são os meus pensamentos e emoções. Então, é o meu pensar, o meu sentir. A minha psique, ela pode oscilar entre os anseios da matéria e pode oscilar entre os anseios do meu eu espiritual, que é o nous, o noético. E esse nous, esse noético, é que vai me conectar com a ideia da divindade, que vai me conectar com a ideia do todo. Então, quando ele fala esse objeto, não é? Esse objeto referência e esse espírito, esse eu referência, o que ele está se referindo? O eu espírito que está no nous, que está na minha essência, e o ego, que é esse objeto referência, aonde eu estou colocando o olhar para fora, para tudo aquilo que me cerca. Então, a minha psique, ela fica oscilando entre o que eu vejo à minha volta, que está sendo alimentada pelo anseio do ego, e o anseio de alma, que é aquilo que está mais próximo do meu eu essência. Então, quando eu começo a trabalhar o processo de autoconhecimento para aprender a reconhecer dentro de mim quando que as minhas emoções e pensamentos estão sendo conduzidas pelo anseio do ego ou pelo anseio da alma. Na verdade, o ego, ele não tem nem anseio, ele tem desejo. Então, eu tenho que começar a reconhecer dentro de mim quando que esse é um desejo de ego ou um anseio da alma. E quanto mais eu vou mergulhando nas estratégias de conectar com a minha essência, mais eu começo a reconhecer quando é esse ego que está na frente ou quando é esse eu essencial. E o que ele diz aqui? Se o seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, a sua alma, está livre dessas coisas. Que coisas? O controle, o poder, a necessidade de aprovação. Por quê? Porque ele é o que é. Ele é a essência. Eu sou o que sou. Essa ideia, né? Eu sou o eu. Eu venho do vazio à luz. Eu sou o sopro que nutre a vida. É aquele não manifesto que vem para a vida. A essência de tudo. E na essência de tudo, eu tenho tudo em mim. Então, nessa essência, eu não tenho medo, porque eu sei que todo o potencial está em mim. Então, eu estou imune à crítica. Eu não vou ter meus desafios. Não se sente inferior a ninguém. Por que quem não se sente inferior a ninguém? Porque ele está na unidade. E na unidade, todos fazem parte, não existe melhor ou pior. Todos são partes, todos fazem parte desse sistema. Por isso que ele não se sente inferior, porque ele inclui. Ele não se coloca superior ou inferior, ele inclui. E por isso que ele tem a ideia, né, da humildade, porque a humildade, lembra, vem de humus, é o solo que recebe. Nesse eu verdadeiro, nesse eu noético, nesse eu essência de alma, eu faço parte de toda a criação, faço parte desse não manifesto da divindade. E nesse lugar todas as coisas estão presentes. Então eu recebo tudo sem julgar. E nesse lugar eu sou o que sou. Por isso que ele não se sente superior, porque reconhece todas as pessoas.
e que todas essas pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com as diferentes faces. Essa é a diferença essencial entre a autorreferência e o objeto-referência. Na autorreferência, você experimenta o seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o verdadeiro poder. Já no poder assentado no objeto-referência, é um falso poder, por estar fundamentado no ego. Ele existe enquanto existir o objeto da referência. Se você tem muito dinheiro, ou um título, ou um cargo importante, como presidente de um país, presidente de uma empresa, esse poder é tão parecido, e ele vai desaparecer conforme o cargo que você está. Então, ele começa, nessa lei da potencialidade, o que ele está nos convidando a olhar? Essa diferença entre eu reconhecer o poder que está sentado no objeto referência ou nesse eu autorreferência, que é o eu essencial. E na medida em que eu vou percebendo, quando eu estou nesse poder do objeto referência, eu vou perceber que ele vai desaparecer conforme o movimento externo. Então, se a minha referência de poder está no dinheiro, quando eu não tenho dinheiro, eu me sinto impotente. Agora, se eu estou no meu eu verdadeiro, no meu eu essência, se eu não tenho dinheiro, eu trago em mim insights criativos para criar novas alternativas, porque o poder está no meu eu e não no que está fora. Percebem a diferença? E aí ele vai dizendo que o poder baseado no ego, portanto, termina quando acabam as coisas. Assim que desaparece, seja o título, o cargo, o dinheiro, o poder também desaparece. O alto poder, no entanto, seja que está no eu verdadeiro, está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias. Ele atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações, as circunstâncias que alimentam os seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Porque o eu verdadeiro, o eu essência, ele não é parte da unidade, ele não está no todo, e no todo não estão todas as coisas. Então, se o meu eu está reverberando no todo, eu sinto o todo me sente. Então, eu crio um campo magnético de atrair as situações, as pessoas certas, o contexto que vai me ajudar a melhorar e trabalhar aquela situação. Quando nós estamos no alto poder do eu verdadeiro, eu posso passar por um desafio, que algumas pessoas dizem, eu estou com um problema. Mas quando eu estou no eu essencial, no alto poder, eu vejo esse desafio como uma oportunidade. E aí eu me abro, porque eu sei que o potencial está dentro de mim. Eu me abro para insights criativos. Então, eu coloco para o universo essa reverberação. E na unidade, eu vou atraindo, porque o todo faz parte, tudo está no todo. Então, eu acabo atraindo as circunstâncias, as pessoas que vão me ajudando a cocriar e reelaborar essa realidade. Por isso que eu atraio conforme o que eu sinto. E por isso que isso está baseado nas leis naturais, porque esse é um princípio da vida, o princípio da criação. Todos estão conectados. E nesse lugar, eu também vou estar onde? No estado do eu divino. Por isso que ele diz que isso dá suporte da divindade que se encontra num ser em estado de graça. É intenso esse poder que você encontra prazer em ligar-se às pessoas e elas a você. O poder do vínculo, o vínculo originado no amor verdadeiro. Então, eu não estou mais com medo do que o outro vai pensar de mim, eu não estou no objeto referência. Eu não estou sustentando uma imagem para ser aprovada, eu sou o que sou. E na medida em que eu sou o que sou, eu abro espaço para reverberar e as pessoas sentem, elas conseguem receber essa informação. Aí alguns podem me dizer assim, Saciana, mas se o outro não estiver nessa verdade, ok, cada um vai estar no nível de consciência que lhe é próprio. Mas você, vibrando nessa verdade, você, digamos, se potencializa, você convida o outro a vir também para essa frequência. Vocês já perceberam que quando a gente está do lado de pessoas que são pessoas alegres, que trazem uma empatia, que são pessoas voltadas, né, para uma visão mais altruísta da vida, que estão sempre se movimentando para fazer algo, parece que elas nos alimentam, elas nos trazem uma energia de entusiasmo. E às vezes a gente até olha para essas pessoas assim, nossa, mas como é que essa pessoa dá conta de tanta coisa?
esse magnetismo que ela está criando, porque ela está reverberando na unidade, no amor. E as pessoas, às vezes, se sentem atraídas, se sentem bem, mesmo que essa consciência não esteja no mesmo nível de consciência. Elas recebem, de alguma forma, essa informação. Então, a partir do seu eu superior, do seu eu essencial, você reverbera. E você também é possível, através do seu eu, ativar esse eu, porque esse eu essencial está em todos os seres. É o nosso ego, o nosso medo que nos separa da nossa essência. Então, quando ele nos convida a pensar na lei da potencialidade, ele está nos convidando a olhar a fonte de tudo. Se eu quero criar uma vida espiritual de sucesso, eu quero trazer, e percebe que o sucesso não é ter as coisas. Porque ter, como ele disse, o ter está no objeto referência. Se a minha referência está no objeto, quando eu perco a referência de quem eu sou, eu me desestabilizo. Mas se eu aprendo a conectar com a minha essência, quando eu perco, eu recrio a minha realidade. Eu penso uma alternativa, eu construo um outro trabalho, eu reconecto com outras pessoas, eu faço novos contatos e eu vou movendo, trazendo movimento para a minha vida, eu vou movimentando essa minha vida. E aí eu vou criando novas possibilidades, por isso que ali está todo o potencial. E aí ele diz o seguinte: como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira? Como que a gente vai trazer isso para a prática? Essa é a pergunta dele. Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quiser fazer pleno uso da sua criatividade, que é inerente à consciência pura, você precisará ter acesso a ela. Então, quando ele pergunta assim, mas como é que a gente vai trazer isso para a prática? O primeiro movimento é criar uma ponte, é estabelecer uma conexão. Eu tenho que começar a ter acesso a esse eu, essência, não é? Esse meu eu autorrealização, esse meu eu verdadeiro, para que eu possa, ao conectar com isso, começar a trazer para a prática. Mas, para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar momentos de silêncio, eu preciso praticar a meditação e eu tenho que evitar o julgamento. Por que ele fala isso? Lembra que lá ele diz que a potencialidade pura está no eu essencial, que é a nossa essência, o eu espiritual, e que o eu espiritual está na unidade, e que na unidade estão todas as coisas, e que na unidade tudo é parte? Ora, quando eu começo a julgar, eu saio da unidade, eu vou para a separação. Eu vou para a separatividade. Quando eu estou com a mente agitada, quando eu estou no turbilhão, eu saio da unidade. Eu me deixo tomar pelos movimentos que estão à volta. A minha atenção fica dispersa. Então, convidar a ir ao estado de unidade é me colocar nesse lugar de evitar o julgamento, de praticar o silêncio interno e de praticar a meditação diária como um exercício de conexão. O evitar o julgamento me tira desse lugar de separar as coisas. Eu tenho que trabalhar um nível de consciência que me leva para a unidade, não para a separação. E como é que eu vou evitar o julgamento? Na medida em que eu compreendo que cada circunstância, pessoas, elas estão no momento que lhe é próprio, inclusive no nível de consciência. E aceitar e respeitar o tempo de tudo é compreender nessa presença do eu, porque esse eu espiritual, ele sabe, ele é o que é. Ele compreende, como ele está vinculado às leis divinas, ele já tem a certeza da vida, ele já tem a certeza dessa vitória da luz, ele já tem a certeza desse plano divino. Quanto tempo a gente vai demorar para chegar nisso de forma prática? Depende. Se eu quiser demorar uns 10 mil anos, a escolha é minha, o livre-arbítrio é meu. Mas a certeza que eu vou chegar lá é fato que esse eu essencial sabe. O caminho que eu vou demorar e a rota que eu vou escolher é o quanto eu estou da minha consciência. Mas nesse eu essencial, ele sabe que é. Então, ali não tem medo. E, portanto, eu entendo que se aquela pessoa está naquele nível de consciência, eu tenho certeza que um dia ela vai estar na unidade. Então, eu tenho a paciência para dar o tempo necessário a cada pessoa, a cada circunstância, a cada momento. E aí ele vai dizendo que praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser.
Vocês já tentaram fazer isso? Já tentaram ficar no silêncio absoluto, observando e dando apenas abrindo atenção ao seu eu, naquele momento? É muito interessante, porque quando a gente coloca atenção no silêncio, a gente se afasta, a gente sai daquele lugar de tudo que pode nos separar. Então a gente entra num estado de conexão com o todo. É como se a gente ouvisse sem ser pelos ouvidos, é como se a gente sentisse de um outro plano. Mas isso é um exercício que a gente vai fazendo. Olha o que ele diz aqui. Experimentar o silêncio significa afastar-se periodicamente da atividade da fala. Significa também afastar-se periodicamente das atividades como assistir uma TV, ouvir um rádio, ler um livro. Se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. O que a televisão, o rádio ou o livro eles vão fazer? Eles são estímulos externos. Para eu trabalhar a conexão interna, eu tenho que sair do estímulo que está fora e eu tenho que me colocar na observação do eu. E quando eu coloco na observação do eu vou perceber, inclusive, o turbilhão dos meus pensamentos. E aí eu simplesmente deixo chegar e ir. Eu não me apego a eles. Eu não deixo esse pensamento chegar e eu começo a pensar no pensamento que está vindo. Eu mantenho a atenção, às vezes, na minha respiração, e às vezes é esse movimento de atenção ao que está, como está. É um exercício. E aí ele diz assim: sempre que possível, reserve tempo para experimentar o silêncio. Assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período diariamente. Gente, isso é muito interessante, porque nós estamos vendo nesse contexto da pandemia, eu me lembro, principalmente no início do ano passado, como foi difícil muitas pessoas ficarem nesse interior de si mesmo, no interior do seu lar, no silêncio. Né? Eu me lembro, eu moro aqui no apartamento, no condomínio, e eu sempre gostei de fazer a prática de meditação, eu gosto do silêncio do amanhecer, e via como era difícil, muitas vezes, sustentar esse silêncio, porque nós não estamos acostumados a sustentar. Então, esse movimento que a pandemia nos convidou a entrar no mundo interior, ela convidou muitas pessoas a silenciarem. Só que o silêncio muitas vezes assusta, porque a gente não está acostumado a estar nesse lugar. Nós estamos acostumados a estar respondendo o tempo todo para a vida, para aquilo que acontece à nossa volta, para o mundo à nossa volta. Mas muitas vezes a gente não está acostumado a parar e ver o que o nosso mundo interno está pedindo. Então, quando ele fala de assumir o compromisso, de manter o silêncio, ele está pedindo para fazer o quê? Nem que seja, por exemplo, 2 horas para a gente começar. E aí ele vai dizendo, se 2 horas parecer muito, faça uma. Se uma for muito, faça meia hora. Comece um exercício de conexão com esse universo interno. E aí, depois, com o tempo, a gente vai o quê? Aumentando até que esse silêncio possa durar, não é? Ele está mais frequente na nossa rotina. E o que ele fala aqui? O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento. Sente uma necessidade intensa de dizer coisas. E aí ele fala: conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias em que se comprometiam a estender o período de silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade. Mas quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar. E o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque depois de um tempo a mente desiste. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu espírito, não vai falar e ponto final. Então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Veja que interessante que ele traz aqui. Para que esse eu possa fazer esse movimento de silenciar, de se conectar, nós temos que nos acostumar com esse eu. Só que nós, como estamos movidos por tudo aquilo que está fora, esse silêncio, muitas vezes, ele apenas revela os nossos diálogos internos, que a gente não se dá conta no movimento do dia a dia. E aí, quando a gente
né, faz esse movimento de insistir de ficar no silêncio, é como se eu tivesse uma ansiedade, uma necessidade de falar com alguém, de fazer um barulho, de fazer um movimento, porque eu não consigo sustentar estar no eu. Mas é porque a gente está viciado no movimento exterior. Nós acostumamos a nossa mente, os nossos sentidos a olhar para fora. Então a gente vai estranhar no início. Mas se eu entendo que isso é apenas um hábito que eu estou reeducando, eu respiro e novamente volto a atenção para perceber como eu estou. E eu posso fazer isso botando atenção na respiração e me colocando definitivamente em silêncio. Tem alguns retiros da Sociedade Vipassana que a gente faz, que a gente fica dias, né, no local assim mais reservado, a gente fica dias no silêncio. O monge lá passa exercício para a gente levantar, fazer as práticas diárias, mas não falar com ninguém. Então, você levanta de madrugada, faz as práticas da meditação, mas você tem pessoas em volta, mas ninguém conversa, a prática do silêncio. E é muito interessante ver pessoas que são muito dinâmicas, muito agitadas, a dificuldade de fazer esse exercício. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a sustentar a conexão com esse eu. Mas isso é o quê? É um exercício. E é quando a gente começa, então, a sustentar, parece que aquele turbilhão ele começa a baixar, ele vai se aquietando. E é isso que vai trazendo a conexão com essa essência, que é o que ele chama do campo da potencialidade pura. Então, ele diz que praticar periodicamente o silêncio, da forma que for conveniente, é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. E ele diz que a outra maneira é a meditação. E vai falando, ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Por quê, gente? Porque a nossa consciência, ao despertar, ela está vindo de um lugar diferente. E ao se recolher à noite, ela já está trazendo todas as experiências do dia. Então, se a gente faz uma meditação de 30 minutos ao levantar, essa meditação vai me conectando com a vida, vai trazendo consciência para esse movimento de amanhecer o dia. E a minha meditação à noite, eu vou tomando consciência do dia, de tudo que eu fiz e vou me aquietando. Então, eu vou trabalhando a atenção ao movimento da energia, né, Yang, que está despertando com o dia, e da energia Yin, que está vindo com a noite de introspecção. E aí eu vou equilibrando as duas polaridades, a polaridade da expansão ao amanhecer e a polaridade da introspecção ao anoitecer, que é quando nos convida a nos recolhermos. E ao fazer esse movimento de colocar a minha mente nas duas polaridades dos dois movimentos, eu começo a equilibrar esse fluxo em mim. O fluxo da expansão e o fluxo da contração. Por isso que a meditação, ela vai me ajudar a conectar com esse silêncio e a trazer atenção. E aí ele vai dizendo que é pela meditação que você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. No campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe. Percebem como volta a ideia da unidade, da conexão com o princípio da vida, aonde esse eu essencial está? Quando eu faço, né, a atenção ao silêncio, quando eu me coloco em movimento de meditação, apenas observando o todo, eu vou trazendo esse silenciar a mente. Não é um silenciar de não pensar, mas é um silenciar de conexão, de olhar para esse eu. E aí eu percebo onde tudo está conectado. Então, ele vai dizendo que na quinta lei espiritual, quando ele vai falar mais lá na frente, que é a lei da intenção e do desejo, que é quando a gente coloca uma assinatura naquilo que a gente está sentindo, eu preciso, não é, introduzir esse impulso. Para isso, eu preciso ter essa conexão com a quietude. Então, ele diz que para introduzir um leve impulso de intenção no campo, para que seus desejos surjam espontaneamente, você precisa experimentar a quietude. A quietude é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem. Ela o transporta ao campo da potencialidade pura,
com as infinitas possibilidades da realização. Vejam que interessante. Ao trabalhar o silêncio, eu conecto com o eu essencial, que é o que ele chama, né, dessa autorrealização. Nesse lugar, eu estou conectada com a fonte da criação, com tudo que é vida. Então, eu estou na minha potencialidade de cocriar. E se nesse lugar eu coloco uma intenção, essa intenção ela vem com um fluxo magnético, porque ela está conectada com o todo. Então, o potencial dela realizar é muito forte. Então, eu só consigo trabalhar a realização de uma intenção se eu consigo estar no estado de quietude. Estar no estado de quietude é sair, né, do objeto referência ego e entrar na autorrealização do eu espiritual. Por isso que os desejos do ego eu não vou conseguir cocriar. O desejo do ego vai só reverberar medo à minha volta. E a tendência é eu atrair mais problemas para que eu consiga olhar além do problema. É como se existisse um movimento tentando me despertar para sair desse ego. E aí eu consigo conectar com o quê? Com esse eu maior, com esse eu espiritual, porque ali eu tenho o potencial de realizar. No desejo do ego, ou seja, no objeto referência, eu estou reverberando no medo. E o medo eu não consigo criar. No medo, eu só cocrio em nome do medo. Então, quando eu quero realizar algo que traz o anseio da alma, eu tenho que ir para a quietude, para conectar com essa essência e sair do objeto referência do ego. E aí ele vai falando o seguinte: imagine-se atirando uma pedrinha num lago tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando essas ondas cessam, você atira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro. Introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal, que interliga todas as coisas. Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se a sua mente continuar como um oceano turbulento, pode jogar o edifício. Está dentro dela que nem vai notar. E ele diz que na Bíblia há uma frase: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue através da meditação. Então, vejam, quando a gente lança uma pedra na água, ela vai criando a ressonância das ondas. A água toda recebe as ondas. Quando eu estou na quietude, eu estou como essa água. Ao colocar a minha intenção, é a pedra que eu lancei na água. Essa intenção, como ela está receptiva nessa água, eu vou ver as ondas que vão cocriar. Mas se eu não estou na quietude, se essa água ela está movimentada com ondas, eu lanço a pedra e eu nem vejo as ondas, porque não tem espaço para produzir essa onda. Ela já está em tanto movimento, em tanta turbulência, que eu não consigo produzir a onda. Somente no lago sereno que eu coloco a pedra e as ondas ficam visíveis. Percebe o que é a nossa capacidade de realizar e de cocriar a nossa realidade? Quando o pessoal, né, fala daquelas práticas de trazer prosperidade. Não é? A prosperidade não é você desejar algo, porque desejar você está no ego. Mas é você aquietar e estar em ressonância com o anseio da sua alma. Porque às vezes o que o ego quer não é o que a alma anseia. Às vezes o ego quer baseado no medo, na necessidade de aprovação. Mas a alma não precisa disso. Então, não necessariamente aquilo que a gente deseja é o anseio da nossa alma. E eu só consigo entender isso quando eu vou para o silêncio, quando eu aquieto, porque aí sim eu tenho campo para cocriar. E aí ele vai falando, então, que existe uma outra maneira de a gente acessar o campo da potencialidade pura, que é através do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as coisas como certas ou erradas, boas ou más, ou seja, separando. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos.
É através desse espaço que você se liga ao campo da potencialidade pura. É esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, está restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Então, quando a gente julga, a gente está julgando do nosso lugar, da nossa referência. Eu não estou vendo o outro. E ao fazer esse julgamento, eu estou me separando do outro. Então, como é que eu vou co-criar num lugar de separação? Percebe? E aí ele fala aqui, há uma oração que diz, hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio em sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase. Né? Lembram dos princípios do Reiki? Né? Só por hoje, né? Eu vou ter mais calma, só por hoje. A gente pode colocar esses princípios para trabalhar a própria ideia da crítica, do julgamento. E aí ele vai dizendo, é uma boa ideia começar o dia com essa frase e durante o dia inteiro lembrar dela, toda vez que se pegar julgando alguma coisa. Se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas horas, ou durante uma hora, e depois gradualmente vá aumentando esse tempo. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acessar um quarto componente, a sua prática, ou seja, o contato direto com a natureza. Um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago, uma praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Vejam só, silenciar, meditar, não julgar, estar presente na natureza. O caminho para nos conectar. Quantas vezes a gente vai num parque, né? A gente vai fazer uma trilha para ir numa cachoeira, e a gente pode aproveitar essa trilha para estar em silêncio, perceber a vida à nossa volta, perceber o barulho das folhas que a brisa traz, perceber o canto dos pássaros, perceber se a gente consegue sentir a água antes de chegar na cachoeira. Essa percepção à nossa volta nos ajuda a nos conectar naquele momento. Em geral, o que as pessoas fazem? Né? O que a gente vê quando vai, às vezes, em alguns parques que são mais badalados? A gente vê muitas vezes as pessoas indo para esse lugar, colocando som, levando bebida. Então, você vai para uma cachoeira e faz todo um movimento e você quer usar água, mas você não está conectado com a natureza. Você não está aberto para ouvir a sua volta. Você está levando turbilhão, está levando barulho, está levando movimento que está reverberando em você, mas não está conectado com a vida. Então, o contato com a natureza, ela pressupõe uma reverência, um profundo respeito à natureza. Quando a gente entra no meio de uma mata, quando a gente entra num espaço sagrado da vida da natureza, a gente pede permissão. A gente entra em contato com os elementos que estão nesse lugar. A gente se propõe a sentir o que está em volta. E se a gente faz isso, a gente abre uma percepção com essa unidade, a ponto de a gente, inclusive, sentir qual é o caminho das trilhas. Vocês já se perguntaram como é que, nas comunidades indígenas, eles conseguiam caminhar em mata fechada sem se perder? Como é que eles mantinham esse senso de direção? Né? Dentro das sociedades indígenas, você tem muito essa ideia da unidade, do todo. Quando se fala, você vê que até a aldeia é construída em formas circulares. Eles pensam na ideia do coletivo, na ideia da comunidade, eles não pensam no eu separado. Tanto é que as crianças, elas circulam entre as várias cabanas, circulam entre as várias mulheres, ela não é de uma única pessoa, ela é da aldeia, ela é da comunidade, ela é da tribo. Então, essa ideia de comunidade, essa ideia de coletivo que as comunidades indígenas trazem é o espelhamento dessa ideia de conexão com a vida, com a natureza. E isso me conecta com esse ser essencial, que me traz essa percepção. E muitas vezes a gente precisa fazer o quê? Resgatar essa conexão. E é o que ele vai trazendo aqui. E aí ele vai dizendo, você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser.
ela está além do ego, é isenta de medo, é livre, imune à crítica, não teme nenhum desafio, não é inferior e nem superior a ninguém. É pura magia, mistério e encantamento. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, pois todo relacionamento é um reflexo do relacionamento que você tem consigo. Se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo de aspectos básicos de sua personalidade, aspectos de culpa, de medo, de insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou sucesso resolverá esses problemas básicos de sua vida. Somente a intimidade com seu verdadeiro eu permitirá superar os problemas. Quando você conhece bem seu verdadeiro eu, quando compreende realmente sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação ao dinheiro, à abundância ou à realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é energia vital, é potencialidade pura. A potencialidade pura é a sua natureza intrínseca. Ou seja, se você está no seu ser essencial, você está em todo o potencial de cocriar. Se você não tem, você recria, você encontra um caminho. Você não se paralisa pelo medo da escassez. Você não paralisa por aquilo que você vai perder. Você está aberto ao fluxo da vida, então você cocria a realidade. Vem novas possibilidades, insights criativos. E ele vai dizendo, quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem pensamentos criativos, porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Claro, gente, está na fonte da vida, tudo vem desse lugar. Então, ali tem muita ideia, muita criatividade. Acessar isso, acessar respostas para resolver os meus problemas. É para eu superar os desafios que a vida me traz. Por isso, eu tenho que aquietar para ouvir esses insights. E aí ele diz, Franz Kafka, que era um filósofo e poeta austríaco, ele dizia certa vez, você não precisa sair do seu quarto, fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Se coloque para perceber e o mundo se revela à sua volta. E aí ele diz, ele não tem outra escolha senão jogar-se em êxtase aos seus pés, porque você está receptivo a esse mundo. E aí ele segue, a riqueza do universo, a visível abundância do universo é a expressão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem que superar a turbulência do seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, pródigo e infinito poder. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação da mente silenciosa, ilimitada e infinita, com a mente dinâmica, limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre a quietude e movimento simultâneo, o equilíbrio criador de tudo o que você quiser. A coexistência dos opostos, quietude e dinamismo ao mesmo tempo, torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Olha o que ele está dizendo. Se eu consigo conectar com essa fonte, eu me abro para trazer os insights criativos, os anseios da minha alma. Então, eu consigo serenar e trazer movimento, que é diferente quando eu estou refém do medo do que vem do ego, do objeto referência. Se eu saio desse medo porque eu tenho certeza de quem eu sou, eu abro espaço para sentir as respostas. E aí eu trago um movimento dinâmico que está no meu fazer, que está na minha mente concreta. E a minha mente intuitiva, que está nesse eu essencial, ela me inspira ideias. E aí eu consigo unir a quietude com o movimento. Olha como as polaridades se unem e são capazes de realizar. O plano da manifestação da matéria, ela é o quê? É o aspecto terceiro, é o terciário, é a trindade. Então, a trindade que manifesta, ela precisa da polaridade. Que polaridade está trazendo? A quietude e dinamismo.
São dois polos que unidos criam um manifesto. Então, se eu consigo trabalhar isso em mim, eu vou criar possibilidades na vida. A vida vai atrair soluções à minha volta. E ele diz mais: quando você compreende a requitada coexistência dos opostos, entra em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo, é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno repouso. A quietude por si só é o potencial da criatividade. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos de sua expressão. Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder de sua atenção possa levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir o seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. Então, vejam como ele conclui esse capítulo. Na medida em que a gente faz essas etapas, nós vamos chegar a esse lugar que é capaz de cocriar. Vejam que ele trabalha a ideia da polaridade. É o mesmo princípio do taoísmo. Quando você vê o símbolo do Tao, onde você tem o Yin e o Yang. Ali você tem 3 elementos. O terceiro elemento é a unidade dos dois, é o Tao, que é o caminho. Então, o caminho que realiza, ele é a união do movimento de expansão e de contração, da quietude e do movimento. Esse princípio que está dentro da filosofia taoísta, que está dentro, né, de muitos ensinamentos, a gente vai ver isso também nos ensinamentos das 3 gunas na Índia, né? Lembra? O movimento de criação, o movimento da inércia e o movimento de destruição. Você tem os 3 movimentos acontecendo para que as coisas possam trazer o quê? Desenvolver, crescer, potencializar e morrer, para que haja uma nova vida. Movimentos da vida que vão criando. E aí ele finaliza o capítulo trazendo como que a gente pode aplicar, resumindo tudo isso que ele colocou. Ou seja, entrar em contato com essa potencialidade significa exercitar o silêncio. Então, ele propõe ficar sozinho nessa meditação silenciosa, pelo menos 2 vezes ao dia, pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 à noite. Reservar um período para comungar da natureza. Eu, pessoalmente, adoro contemplar o amanhecer. Às vezes eu acordo 5h30 e vou vendo o dia amanhecer, aquele silêncio do amanhecer, o cantar dos pássaros, isso traz uma inspiração. E aí ele fala exatamente isso, ó, assistir ao pôr do sol, ao ruído do oceano, contemplar momentos com a natureza. E o terceiro é praticar o não julgamento, me abster de querer criticar, de julgar ou condenar o outro, voltar para o meu eu. Esses são, né, digamos assim, o exercício que ele coloca no final como um caminho para a gente acessar a potencialidade pura. E é isso que eu gostaria de deixar para a gente trabalhar durante esse mês, até o próximo mês, quando nós vamos trabalhar a segunda lei. Então, o que que eu sugiro, né, que fique como atividade para a gente? Procurar reservar o momento do dia, dentro daquilo que a gente der conta, para estar no silêncio e meditar. Procurar ter movimentos e experiências de observar a natureza. Eu posso olhar o sol no final do dia, eu posso olhar o sol nascendo, eu posso, na janela do meu apartamento, olhar a árvore, olhar o céu, eu me dar essa experiência de conectar com a natureza. E o terceiro, eu estar atenta ao julgamento. Eu abrir mão de julgar o outro. Então, a minha sugestão é que a gente traga esses exercícios para a gente exercitar durante esse mês, trazer essa conexão e ver ao longo desse mês o que esses exercícios me ajudam a entrar em contato com esse eu, né? Conseguindo me identificar, perceber melhor esse objeto referência, o meu ego. Se ao final desse mês eu consigo já diferenciar quando eu estou no ego ou quando eu estou na alma. Ou seja, se eu consigo diferenciar quando eu estou vibrando no poder real desse meu eu, autorrealização da minha essência, ou quando eu estou vibrando no poder ilusório dos desejos do ego, que está alimentado pelo medo. E isso eu tenho que estar atenta para perceber o que eu estou sentindo,
o que eu estou percebendo, como foi meu dia, e me colocar nessa quietude, serenar esse pensamento. Então, essa é a dica para a gente trabalhar esse mês. E aí, né, para a gente encerrar, eu queria convidar vocês agora a uma prática onde nós vamos trazer um pouco essa ideia de conexão com o que está à nossa volta. Vamos ver se vocês estão ouvindo. Não sei se vocês estão ouvindo a música. E aí, deixa eu ver aqui. Tudo bem, gente? Tudo. Tudo. Tô Só tranquila. não estou ouvindo muito a música. Ela fica Tá. cortada. Deixa eu ver aqui. Estão ouvindo agora? Agora sim. Tá jóia. Então, eu quero convidar vocês a fechar um pouco os olhos. Fechem os olhos. Puxem o ar, soltem o ar. Vão olhando para todo o seu ser nesse momento. Eu vou pedir para você colocar atenção no seu ouvido, na sua audição. Coloque a sua atenção agora no que você está ouvindo, além da música, o que mais está à sua volta. Perceba os sons que estão no seu ambiente. Perceba os ruídos que estão reverberando. Só olhe para isso. Puxa o ar, solta o ar, registre. Agora eu vou pedir para você colocar a sua atenção no seu olfato. Traga atenção aos odores, aos cheiros. Como está à sua volta? O que você consegue sentir? Puxa o ar e solta o ar. Agora eu vou pedir para você abrir os olhos e olhar em volta. Olha tudo que está à sua volta. Que objetos, o que tem à sua volta? Se você está numa janela, olha para a sua janela, olha além dela. O que você consegue ver? O que você percebe além? Registre o que você está vendo. Agora eu vou pedir para você observar sua pele. Sinta a roupa tocar na sua pele. Sinta o contato com a cadeira, seu pé. O que está tocando em você? Sinta tudo que está chegando até você. Se você tiver um copo com água, eu vou pedir agora para você prestar atenção no sabor da água. Toma um gole. Perceba a sua boca. Que sabor tem essa água? Que sabor está vibrando na sua saliva? Como está o seu paladar? Puxa o ar, solta o ar. E agora eu vou te convidar a perceber todos esses sentidos ao mesmo tempo. Eu vou pedir para que você abra os olhos, veja tudo à sua volta, ouça tudo ao mesmo tempo enquanto você vê.
Sinta todos os aromas, os cheiros, enquanto você vê e ouve. Sinta ao mesmo tempo o seu corpo, a sua pele, enquanto você olha tudo em volta, ouve e sente o aroma. E vá percebendo também o que está descendo de saliva na sua boca. Perceba tudo ao mesmo tempo agora. Veja. Enquanto você olha, vá tomando consciência do seu corpo, da sua pele, do cheiro, do ouvir, tudo ao mesmo tempo. Como é fazer isso? Puxa o ar e solta o ar. Fecha agora novamente seus olhos. E percebe o que essa experiência trouxe para você. Como é que você ficou quando você colocou por alguns segundos a sua atenção em todos os seus sentidos? Puxa o ar, solta o ar e vai ancorando as observações que você trouxe. E vai voltando, abrindo os olhos, trazendo essa consciência para o eu. Vão voltando. Essa prática, gente, de ativar os sentidos, começando a sentir cada um deles, e depois se colocar a sentir tudo, me traz uma consciência de presença. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas esse é um exercício que pode nos ajudar a trabalhar a quietude do pensamento, na medida em que eu estou receptiva a tudo que está à minha volta. Como foi para vocês? Foi gostoso. Gostou, Marguerite? Conseguiu sentir tudo em volta? Sim, e eu percebi o quão intensamente a gente poderia viver. Né? Exato. Você pegou o fio da meada, Margarite. Isso me traz consciência de vida. Ali eu tenho energia para a vida. Essa conexão que vai abrindo a percepção desse eu. Exatamente isso, Margarite. Tá ótimo. Gratidão, Margarite. Por nada. Sou eu. Tá joia. A Jacira abriu o microfone. Você quer falar alguma coisa, Jacira? Não, eu senti o mesmo. Só complementando. E chega assim, eu estava presa, né, ligada à aula. Aí quando chegou nesse momento, foi assim, é tão suave, é tão leve que, eu posso ser sincera, bateu assim aquela coisa gostosa, um sono bom. Você vê que até nisso te ajuda a ter uma boa noite de sono. Exato, por né? isso que ele fala do meditar à noite também, que aquieta a mente. Exatamente. Só dando o exemplo da confirmação do que foi dito antes, né? Da meditação antes de dormir. Exatamente. É isso, gratidão, Jacira. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu, Pri. Fala, Pri. Foi assim, para mim foi muito bom, porque você praticamente descreveu tudo que eu tenho vivido de 3 anos para cá, essa redescoberta, né, de quem eu sou, e transformei minha vida, assim, dos 3 anos para cá, minha vida foi totalmente transformada, né? Então, eu vivo já essa unidade, sabe? Só que eu tenho lapsos de ego ainda, né, que me ligam
e que às vezes eu não sei lidar, porque eu estou ficando mais na parte espiritual do que, entendeu? No ego, né? Uhum. E isso, sim, para praticidade é um pouco complicado você lidar com isso, né? Por exemplo, no trabalho, né? Uhum. Eu consigo ficar assim, me conectar, mas aí tem o barulho dos outros, entendeu? E eu Uhum. trabalho com financeiro, então, assim, é muita turbilhão de números e, entendeu? Pensamentos. E quando eu chego em casa, eu só quero meditar, me conectar, ficar no meu silêncio, entendeu? Porque eu preciso disso, né? Uhum. Então, enfim, você me descreveu, assim, o que eu estou vivendo, né? E a gente Só vai precisa de ver, alguns detalhes. a gente vai ver ao longo do estudo desse livro que o viver espiritual não é ir para o mundo espiritual. O viver espiritual é trazer o espiritual para a vida, para o agora, para o meu trabalho, para minhas atividades. E esse é um desafio, porque às vezes a gente busca o espiritual, mas não sabe trazer o espiritual para o agora. E aí eu vivo o espiritual como uma fuga. O objetivo de estar na vida é trazer ele para a minha vida e não fugir da vida para ele. Por isso que a conexão com o eu verdadeiro, ele traz presença, ele me traz alegria, ele me traz energia para a vida, mas isso é um caminho que a gente vai aprendendo, um passo de cada vez. Tá bom? Gratidão, Priscila. Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com os estudos de hoje. Nós vamos ter, não é, nosso próximo encontro vai ser dia 5 de maio, aonde nós vamos falar a segunda lei, né, que é a lei do que da doação, né? A lei, né, que ele vai trabalhando a ideia do dar. Percebe que ele começou a ideia da conexão, onde eu me conecto com a fonte, para depois eu movimentar as outras leis dentro da gente. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, né? Vamos ficar, né, neste mês tentando fazer esse exercício do silêncio, com a meditação, da conexão com a natureza e do não julgar. Se a gente conseguir trabalhar esses três aspectos, será que eu consigo acessar um pouco mais esse meu eu interior e já reconheço o meu ego? Né? Eu consigo separar o que eu desejo do ego, o que eu anseio da alma, da minha essência como ser espiritual. E aí a gente vai percebendo o que ao conseguir perceber esse movimento interno vai me ajudar a estar mais presente na vida, a ter mais capacidade de realizar, que a lei espiritual do sucesso são as leis divinas, é minha presença divina. E aí eu vejo esse movimento dentro, vibrando em nós. Ok, gente? Eu tenho algumas perguntas, mas eu faço No individual, se no quiser. individual. Se quem Tá tiver bom? dúvidas, né? Quem tiver dúvidas e quiser mandar, manda, que aí depois Tá legal. a gente vai conversando. Tá bom, gente? Ok. Então, agradeço a participação de todas vocês, gratidão por estar aqui nesse estudo. Levem essas reflexões, né? Espero que tenha Com ajudado, certeza. contribuído, e a gente se vê daqui a um mês. Tá bom, gente? Ok. Beijo, então. Até a próxima. Nós Bom voltamos mês para para... o reiki. Daqui quanto tempo o reiki? O reiki vai começar 9h30, são 9h14, é o tempo de a gente tomar uma água, caminhar um pouco e se preparar para o reiki, tá bom, Eda? Gratidão, Ciana. Tchau, meninas. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Boa Até a noite, reiki, gratidão Boa a noite, todos. obrigada. Um abraço, Tchau. beijo, tchau. Tanta gente